escrito por um jornalista e ele conduziu algumas entrevistas, ou seja, é como se a gente fosse conhecer a sua história, não a partir necessariamente do que você vai estar contando ali, mas a partir do que quem te conhece contou, é isso? Exato, ele fez uma pesquisa, né? Então é uma biografia esse livro, né? E eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ler o livro, assim, quando ele começou a me mostrar, porque o Elcio, ele descobriu coisas sobre a minha história que eu mesmo não sabia. Ele conseguiu tirar respostas da minha mãe, dos meus avós, e eu, obviamente, como filho, como neto, no dia a dia, a gente às vezes não consegue por inúmeras situações, diálogos, tempo, enfim. E ele foi a fundo. E eu acho que de tudo, assim, o que mais me deixou muito curioso foi saber a questão da negritude, né? Porque eu sempre fui um homem que se posicionou contra o racismo, né? E o Elcio, ele foi buscar as origens, né, dos meus avós, então nós descobrimos que os meus avós trabalhavam num sistema semi-escravagista, eu não fazia ideia. Achava que os meus avós cresceram num mundo totalmente livre, digamos assim, né, e os meus avós, durante toda a infância e a juventude deles, cresceram num sistema, numa comunidade semi-escravagista, né. Então isso para mim foi um grande choque, assim, e o mais curioso, porque ele me fez confrontar a minha história de uma outra maneira, porque quando eu ouvia as histórias dos meus avós falando da sua infância, falando da sua juventude, eles falavam de um lugar até de afeto, um lugar de conformidade, de tranquilidade, né? Porque não tinha essa reflexão do sistema que eles estavam inseridos. Não existia chibatada, não existia ocupação física, mas existia um sistema que privava de maneiras inúmeras essas pessoas de acesso à cultura, acesso à alimentação correta, né, ao seu salário, né, à sua dignidade humana, ao direito à propriedade, né? Então, foi muito curioso ver esse livro e descobrir que as minhas origens ainda estavam tão enraizadas no sistema da escravidão, no sistema tão duro que foi a escravidão no Brasil. O que no final das contas tem tudo a ver com o que a gente estava falando das origens, né? Queira ou não, são dois projetos diferentes que não tem eu estou fazendo essa mistura aqui, mas no final das contas é um pouco isso.